Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Passando aqui para trazer uma breve reflexão da palavra de Deus, que se encontra primeira carta paulina a seu filho Timóteo na fé, capítulo 2, verso 1 ao 5, está escrito: Admoesto, pois, que se façam deprecações, orações, súplicas por toda a carne, por todos que exerce autoridade e eminência, para que tenhamos uma vida pacífica e sossegada. Isto é bom diante de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Deus seja louvado. Meus amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, a palavra de Deus nos exorta que devemos fazer orações, súplicas, intercessões por todo o ser humano sobre a face da terra, sobre todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e sossegada. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18 e o verso de número 19: Se dois de vós concordar acerca de alguma coisa na terra, será feita pelo meu Pai que está no céu. Para que Deus me ouça e para que Deus te ouça, é necessário ver alguns requisitos bíblicos. Não é de qualquer jeito que eu oro ou você e Deus vai ouvir. Por exemplo, no livro do profeta messiânico Isaías, lá está escrito no capítulo 59, verso 1 e 2. Deus não está com a sua mão encolhida para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos agravados ou surdos para que não possa nos ouvir, mas os vossos pecados e vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não os ouça. É necessário estarmos com a vida no altar, porque Deus não ouve a pecador. O pecado fere a santidade de Deus. Por exemplo, se outrora, no passado, no tempo da lei, alguém oferecesse a Deus algum tipo de sacrifício em pecado, Deus destruiria de imediato. Aconteceu isso com os filhos do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés. Seus dois filhos, em pecado, foi fazer sacrifício a Deus, saiu fogo do altar e consumiu ele. Nós vemos também em segunda carta de Samuel, capítulo 6, aonde Davi, levando a arca da aliança, que representava a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
porque dentro da arca tinha as tábuas da lei, maná que desceu do céu e a vara de Arão que floresceu. Esses três objetos, digamos assim, essas três coisas representavam a presença do Deus Altíssimo. E só poderia manusear a arca, carregar a arca, quem era da tribo de Levi, os levitas. Caso contrário, quem tocasse nela morreria. Quando Davi, ele foi levar a arca, que estava há 20 anos afastada de Jerusalém, que se encontrava em terras estranhas. E vai dizer que Davi preparou um carro de boi, só que era um carro novo, para carregar a arca. Davi não observou que na lei está escrito que somente os levitas poderiam carregar a arca ou tocar nela. Ocorre que os bois tropeçaram, a arca, ela inclinou como se fosse cair, usar, com boa intenção, mas não era lícito ele pegar na arca. Ele foi tocar para segurar. Deus eliminou ele na hora, matou. Não se brinca com Deus. Nós estamos no tempo da graça, que é o favor imerecido de Deus, que é Jesus Cristo. Ele está à destra do Pai, com todo o poder e glória, intercede por nós. Como está escrito, Romanos 8:34. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e mais, ressuscitou. Está à destra do Pai, intercede por nós. Porém, não é de qualquer jeito que Deus vai te ouvir e vai me ouvir. É mandamento orar por todo ser humano e por todo que exerce autoridade para que tenha uma vida pacífica e sossegada. Os países aonde o comunismo opera ou impera, o povo não tem paz, não tem sossego. Como vemos, por exemplo, na Ucrânia, estamos vendo na Rússia essa guerra que já dura mais de um ano e 9 meses, mais de 40 dias, o grupo extremista Hamas contra Israel. E quem perde é todo mundo, porque sempre vai ter mortos inocentes, devastação, fome. Amados, temos que orar mais a Deus, porque Deus não precisa de mim nem de você, mas é mandamento. E Ele manda que devemos orar por todo ser humano sobre a terra, sobre todo que exerce poder, autoridade e eminência, para que tenha uma vida pacífica e sossegada. Então temos que orar pela nossa cidade, pelos governantes que estão sob autoridade, para que Deus venha, por meio do Espírito Santo, operar, trazer paz para a nossa nação, para o nosso país, o Brasil. Mas a questão, para Deus nos ouvir, precisamos estar de acordo com a sua palavra. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Romanos 3:23 diz que todo ser humano pecaram através do primeiro homem chamado Adão. A terra foi maldita por conta dele. Em Gênesis capítulo 3, verso 17 está escrito: porque você, Adão, deste ouvido à tua mulher,
e comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal que eu te ordenara que não comeste. Maldita é toda a terra por sua causa. Porém, o sangue de Jesus, ele purifica toda a humanidade quando reconhece que é pecador e que confessa seus pecados e abandona. Aí o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7 diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, precisamos estar com a vida no altar. Evangelho que escreveu João, seu capítulo de número 9, verso 31. Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a ele e faz sua vontade, a este ele ouve. Segunda Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a partir deste momento, meus olhos e meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Tem que haver um conserto, arrependimento, e tem que abandonar a prática do pecado. Aí Deus vai nos ouvir. Para isso é necessário confessar Jesus Cristo como seu único e eterno e suficiente Salvador de suas vidas, como é da minha, e eu reconheço que é de toda a humanidade. Então, precisamos cada dia mais buscar o Senhor, enquanto podemos achá-lo. Invocar o teu nome enquanto ele está perto. Isaías 55, verso 6. E buscar o Senhor enquanto estamos vivos, porque quem dessa sepultura não pode louvar o Senhor. E muitos, por sua ignorância, andam rezando ou até mesmo orando, pedindo a mortos para interceder por nós, seja Maria, seja Pedro, José ou João, Paulo, Josué ou Moisés. Todos esses não têm mais parte com esta vida, mas um dia, e esse dia está próximo, Jesus jaz às portas, e quando ele vier buscar arrebatar sua igreja, todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e virão com ele nos ares. E aquele que estiver fazendo a vontade de Deus, com a sua vida no altar, fugindo da idolatria, das paixões, das orgias, da glutonaria, fugindo dos costumes do gentio, abandonando o mundo e suas concupiscências, seus prazeres, ostentação, essas coisas nos separam de Deus. Aí ele nos ouve, e quando Jesus voltar, se o seu nome e o meu estiver escrito no livro da vida, é não abrir e piscar de olhos, não dá tempo, é rápido, é milésimo de segundo. Então não vamos brincar de ser crente, vamos ser cristão genuíno e vamos fazer o que a Bíblia diz: orar continuamente. Jesus disse em Mateus 26, 41:
Vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então temos que mortificar a carne com jejum, com oração e com palavra. Essas três coisas, ela nos santifica, nos aproxima de Deus, e não precisamos de nenhum outro nome, porque o nome que Deus ouve é o nome de Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. João Evangelho 14, verso 13 e 14, Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu mesmo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Deus seja louvado. Então a oração é diálogo. A oração nós temos intimidade com Ele. Infelizmente, cada dia que passa por amor se esfriar, por conta do pecado, disse-lhe Jesus, por se aumentar o pecado, ou se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de quase todo esfriará. Mateus capítulo 24, verso 12. Que o Espírito Santo continue nos moldando, nos guiando, intercedendo por nós que não sabemos orar como convém. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, 26. Que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois não sabemos orar como convém. Deus seja louvado. O Deus que criou o céu, a terra, as águas e tudo que neles existe. Amém? Que o Espírito Santo continue falando aos corações, é o nome de Jesus. Shalom Adonai. E fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.